Não entendo o que faço. Pois não faço o que quero, mas o que aborreço. E, se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Assim, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Pois sei que o bem não habita em mim, isto é, na minha natureza pecaminosa. Pois tenho o desejo de fazer o bem, mas não consigo realizá-lo. Estas profundas palavras de São Paulo expressam a luta entre o desejo de fazer o bem e a incapacidade de realizá-lo, devido ao poder do pecado na natureza humana. Quando ele faz o que odeia, seu próprio ódio por essas ações demonstra sua concordância com a lei, isto é, com os padrões morais de Deus. O problema, então, não é a lei em si, mas o pecado dentro de nós. O fato de lutarmos contra o mal demonstra que algo dentro de nós ainda anseia pelo bem. Essa é a nossa consciência, nosso senso interior de certo e errado. A palavra deriva do latim conscientia, que significa o com conhecimento, uma consciência interior, como se tanto você quanto alguma testemunha interior reconhecessem a verdade de suas ações. Assim, quando você faz algo errado, sente culpa, não apenas por causa do julgamento externo, mas porque algo lá no fundo do seu coração também sabe disso. O desalinhamento entre nossas intenções e nossas ações faz parte do nosso cotidiano. Por exemplo, podemos saber que amamos alguém profundamente, mas nos pegamos agindo com ira em relação a essa pessoa. Queremos ser humildes, mas caímos no orgulho. Pretendemos trabalhar duro ou estudar, mas cedemos à preguiça. Essa falta de autocontrole revela uma cisão interior, um problema antigo que reside no cerne da condição humana. É mais do que mera fraqueza, é um sintoma de pecado. Mas o pecado não é apenas a quebra de regras morais. É uma ruptura em nosso próprio ser, uma perda de harmonia interior. Como essa condição é algo que todos nós compartilhamos, ela não pode ser vista apenas como uma doença pessoal, mas como um aspecto universal da condição humana. O conceito de pecado como desobediência à lei revelada de Deus tem origem no judaísmo e, posteriormente, expandiu-se e desenvolveu-se no cristianismo e no islamismo. Em contraste, em tradições como a religião egípcia antiga, o taoísmo e o hinduísmo védico, o pecado é entendido menos como uma falha moral pessoal e mais como uma perturbação da harmonia cósmica. No pensamento grego antigo, pecado era entendido principalmente como uma perturbação da ordem cósmica, social ou divina. A arrogância, tema central da tragédia e mitologia gregas, descreve os humanos ultrapassando seus limites por orgulho excessivo ou por desafiar os deuses. Por exemplo, Ícaro demonstra arrogância ao voar muito perto do sol, apesar do aviso de seu pai, o que o levou à queda e morte. Mortais que alegam superioridade sobre os deuses em habilidade também demonstram arrogância. Para restaurar o equilíbrio, Nêmesis, a deusa da retribuição, pune tais transgressões com a queda ou a desgraça. Na poética, Aristóteles descreve a falha trágica ou erro de julgamento que leva à queda do herói como amartia, que significa literalmente o errar o alvo, ou como um arqueiro errando o alvo. Isso enfatiza que a falha não é necessariamente um vício, mas sim um erro nascido da ignorância. A arrogância é uma forma comum de amartia, pois representa um desvio da virtude, que Aristóteles define como o meio-termo entre a deficiência e o excesso. Nesse caso, o meio-termo é o respeito próprio saudável ou a deficiência, a insegurança, e o excesso, a arrogância. Errar o alvo, em vez de uma falha moral, reflete a ignorância inescapável inerente à existência humana. Na Ética Nicomaco, Aristóteles desenvolve o conceito de acrasia, que significa fraqueza de vontade ou falta de autocontrole. Descreve alguém que sabe o que é certo, mas é dominado pelo desejo, faz o que é pior e, consequentemente, sente arrependimento. Ele chama esse homem de um incontinente, distinguindo-o do homem perverso, que também faz o mal, mas não sente remorso por suas ações. No entanto, Aristóteles acreditava que essa fraqueza poderia ser superada por meio da educação e da autodisciplina. Cultivando a fronesis, sabedoria prática, desenvolvendo bons hábitos, nós somos o que fazemos repetidamente, e praticando a virtude, pode-se fortalecer a vontade e agir de acordo com a razão. Ao contrário de muitos filósofos gregos, que confiavam na razão para superar o apetite e nossos desejos indomáveis, São Paulo enfatiza que a razão e o esforço humanos por si só são insuficientes para a verdadeira libertação do pecado.
Em vez disso, a libertação depende da graça divina, com a libertação completa do pecado somente sendo plenamente alcançada na vida após a morte. O conflito interior é entre a carne e o espírito, uma jornada que dura a vida toda para alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. Nossa capacidade de nos desviar da vontade de Deus advém de nossa natureza decaída, que nos afasta do Espírito, da presença divina dentro de nós que nos guia em direção a Deus. A dificuldade, fraqueza ou sofrimento persistente que São Paulo experimenta é o que ele chama de seu espinho na carne. No Antigo Testamento, várias palavras hebraicas se referem ao pecado, mas a mais comum é chata, que significa o errar o alvo. Este termo é anterior ao grego amartia e pode ter suas raízes na tradição oral já no século X a.C. ou antes. O pecado é entendido como uma falha moral, um desvio da vontade de Deus que faz com que as pessoas se percam. Também é descrito em termos de rebelião, transgressão, desobediência, ignorância e impureza ritual. A palavra pecado aparece pela primeira vez em Gênesis 4:7, quando Deus adverte Caim: se você fizer o que é certo, não será aceito. Mas se você não fizer o que é certo, o pecado está à sua porta e o deseja. Aqui, o pecado é retratado como uma presença à espreita, esperando pacientemente para capturar alguém, como um predador. No Novo Testamento, a palavra mais comum para pecado é o grego amartia, que retém o significado básico de sua contraparte hebraica, em vez de refletir o conceito aristotélico de uma falha trágica. No entanto, há uma mudança significativa na ênfase em direção à atitude interior, ênfase antecipada na promessa de Deus de uma nova aliança no Antigo Testamento, onde a lei seria escrita no coração. O pecado não se limita mais a atos exteriores como roubo, assassinato ou adultério, nem a discursos prejudiciais como mentira, fofoca ou blasfêmia. Em vez disso, como o Senhor Jesus ensinou no Sermão da Montanha, o pecado começa no coração e em nossos pensamentos, desejos e intenções. A lei, portanto, é internalizada, revelando que o verdadeiro campo de batalha reside dentro do eu. Dessa forma, teologia e psicologia tornam-se inseparáveis na compreensão da natureza do pecado humano. A história clássica da entrada do pecado no mundo começa quando a serpente tenta Eva, e tanto ela quanto Adão desobedecem a Deus ao comerem o fruto proibido. Esse ato primordial de desobediência orgulhosa, o desejo de se tornarem como Deus, destrói sua confiança em Deus. Como resultado, eles são expulsos do paraíso, e esse evento introduz o pecado original, o estado decaído herdado por toda a humanidade. O desvio da divindade é arquetipicamente entendido como o pecado mais antigo e grave, simbolizando a tendência da humanidade a se desviar do caminho certo. Segundo S. Agostinho de Hipona, o efeito do pecado original é a concupiscência, o desejo desordenado que inclina os humanos ao pecado. Tão sutilmente quanto somos conduzidos ao bem, também somos conduzidos ao mal com a mesma frequência. A tentação e a influência de forças obscuras se misturam, quer queira quer não, em nossa vida cotidiana. Isso nos leva a cometer pecados pessoais, nossas escolhas cotidianas que nos afastam do que é bom, verdadeiro e amoroso. Essas escolhas criam separação, não apenas de Deus, mas também dos outros e até de nós mesmos. Carl Jung escreve: os homens jamais teriam falado sobre pecado e perdão de pecados se este não fosse um fato psicológico fundamental que existia muito antes de existirem leis. Desviar-se da vontade dos deuses era uma preocupação da humanidade mesmo nos tempos primitivos. O pecado pessoal pode ser dividido em pecados de comissão, fazer algo errado intencionalmente, e pecados de omissão, deixar de fazer algo bom, como não ajudar alguém em grave perigo. Dependendo de sua gravidade e intenção, o pecado pode ser venial ou mortal. Pecados veniais são ofensas menos graves que enfraquecem nosso relacionamento com Deus, mas não o rompem. Pecados mortais, por outro lado, são violações graves que rompem completamente nosso vínculo com Deus. Para que um pecado seja mortal, 3 condições devem ser atendidas e deve envolver um assunto grave, ser cometido com pleno conhecimento de sua gravidade e ser realizado com consentimento deliberado. O pecado mortal leva à morte espiritual, que é muito pior do que a morte física, pois traz consigo a separação eterna do amor de Deus, o que é chamado de inferno. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo.
Os 7 pecados capitais, luxúria, avareza, gula, preguiça, ira, inveja e orgulho, são bem conhecidos na tradição cristã, sendo o orgulho frequentemente visto como o pior, responsável pela queda de Lúcifer e de Adão e Eva. Daí o provérbio, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. No entanto, a Bíblia não lista explicitamente esses pecados juntos. Em vez disso, apresenta uma lista ligeiramente diferente de 7 pecados detestáveis a Deus, sendo o último considerado o pior de todos. São eles, olhos altivos da arrogância e orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, calúnia e quem provoca conflitos na comunidade. Segundo Cristo, todo pecado pode ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Este é o único pecado imperdoável, pois representa uma rejeição total e implacável da oferta de salvação de Deus. No inferno de Dante, aqueles que cometem violência, fraude e traição são enviados para as partes mais profundas e terríveis do inferno. Esses pecados envolvem dano deliberado a terceiros, demonstrando uma decisão consciente de praticar o mal, mesmo sabendo que não é verdade. Em contraste, os autoindulgentes, pessoas que cedem aos seus desejos sem a intenção de prejudicar os outros, recebem punições menos severas, visto que seus erros decorrem da falta de autocontrole e não de malícia deliberada. A história de Adão e Eva reflete a condição humana universal e nos ajuda a compreender nossas próprias lutas contra o pecado. Depois de comerem o fruto proibido, eles se deram conta de sua nudez e sentiram profunda vergonha pela primeira vez. Essa nova autoconsciência os levou a se cobrir e se esconder de Deus, mostrando como o pecado introduz medo e separação em nosso relacionamento com o divino. Quando Deus os encontrou, em vez de assumir a responsabilidade, Adão rapidamente jogou a culpa em Eva, que por sua vez culpou a serpente por tê-la enganado. Depois que Deus os puniu e os expulsou do paraíso, eles sentiram culpa. Da mesma forma, quando pecamos, sentimos dores de consciência e a culpa se instala. A culpa afeta a alma assim como a dor afeta o corpo. É a dívida contraída por nossos atos pecaminosos, e de alguma forma essa dívida precisa ser paga. Em vez de encarar a culpa, muitos de nós tentamos esconder nossos erros ou jogar a culpa nos outros, evitando a responsabilidade. Colocamos o ego no centro de nossas vidas e escondemos nossa culpa sob o orgulho. Resistimos à autoridade de Deus, pois a obediência a um poder superior parece uma perda de autonomia. Assim, perseguimos a ilusão da liberdade total, o direito de fazer o que quisermos, incluindo a indulgência em todos os tipos de pecados, o que aprofunda a divisão dentro de nós. Em vez de confrontar nossos pecados, muitas vezes nos refugiamos no prazer e na distração para anestesiar o vazio que sentimos por dentro. Essa busca por conforto temporário pode facilmente se transformar em vício, na incapacidade de parar de nos envolver em algo prejudicial. Quando passamos pela vida sem lidar com nossa turbulência emocional, ela se torna reprimida, empurrando emoções e desejos não reconhecidos para o inconsciente. Isso, por sua vez, leva a mais pecados, criando um ciclo vicioso. Quanto mais tempo permanecemos presos nesse ciclo, mais difícil se torna nos libertar. O pecado nos cega até que, eventualmente, você não reconhece mais suas ações como pecaminosas, elas simplesmente se tornam o que você faz. O inferno é aquele estado de espírito que se entregou tão completamente a um pecado específico que não consegue agir independentemente dele. O que antes prometia liberdade tornou-se uma prisão. Alegando ser sábios, nos tornamos tolos. Não apenas nossos relacionamentos com os outros sofrem, mas também nos isolamos da nossa própria alma. Morremos espiritualmente e perdemos tudo o que antes dava sentido e propósito à vida. Qualquer coisa que aumente a distância entre nossas ações e nossas intenções aprofunda nosso conflito interno e nos faz sentir pior. Qualquer coisa que ajude a reduzir o conflito traz cura. Essa luta surge da consciência de que existem duas forças opostas dentro de nós, cada uma puxando em direções diferentes. Como escreveu Goethe em Fausto, duas almas, ai de mim, residem em meu peito, e cada uma se afasta e repele a sua irmã. Quando esse conflito interior se torna intenso demais, leva ao sofrimento. É o grito da alma por crescimento, o sofrimento de uma alma que ainda não descobriu seu significado. O sofrimento não é uma doença, é a contrapartida natural da felicidade.
Não devemos tentar curá-lo, porque ele nos cura. Não devemos tentar nos livrar dele, mas sim experimentar o que ele significa, o que tem a nos ensinar e qual é o seu propósito. Sem sofrimento significativo, não haveria autoconhecimento e, portanto, nenhum aumento de consciência. Jung escreve: a dádiva da autoconsciência aumentada é a resposta suficiente até mesmo para o sofrimento da vida, caso contrário, ele seria sem sentido e insuportável. Deveríamos até ser gratos pelo nosso sofrimento, embora seja a última coisa que sentimos quando estamos com dor. Não estamos acostumados a encará-lo dessa forma. Só com o tempo reconhecemos seu verdadeiro valor. Quando sentimos conflito interior, frequentemente recorremos à distração, entretenimento, trabalho ou atividade constante, não para encontrar a felicidade, mas para evitar ficarmos sozinhos. Ironicamente, isso nos deixa ainda mais miseráveis. As pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar o confronto com suas próprias almas. A negação da nossa divisão interior causa repressão, que leva à neurose, uma crise psicológica causada por um estado de desunião consigo mesmo. A neurose surge de um conflito entre nossa atitude consciente e nossos conteúdos inconscientes, ela serve como um meio para o inconsciente se fazer ouvir. Neurose é a fuga do sofrimento autêntico, que pode levar ao vazio ou à perda do sentido da vida. Todos nós sofremos. Mas você pode sofrer autenticamente ou não. Todo avanço psíquico do homem surge do sofrimento da alma, e a causa do sofrimento é a estagnação espiritual ou esterilidade psíquica. Uma neurose pode ser uma bênção disfarçada, porque nos força a confrontar as partes de nós mesmos que negligenciamos. Marie-Louise von Franz afirmou: a depressão é uma bênção de Deus, e é a maior bênção que alguém pode ter. Jung sempre falava da bênção da neurose porque é a única maneira de você ser tentado a olhar para dentro. Enquanto as coisas vão bem, você foge de si mesmo. Ou a maioria das pessoas foge. O que negamos em nós mesmos não desaparece, se é projetado nos outros, manifestando-se na forma como julgamos ou culpamos as pessoas. A sombra é o lado oculto ou reprimido da nossa personalidade que guarda sentimentos que rejeitamos. O pecado acontece quando essas partes ocultas se manifestam de maneiras que vão contra as regras morais ou a nossa consciência. Quando permanecemos inconscientes da nossa sombra, ela perturba o nosso comportamento e causa danos. A sombra é a parte ferida da psique se expressando. Mas é também onde a cura começa, se ousarmos enfrentá-la. Nenhum de nós está fora da sombra coletiva e sombria da humanidade. Quer o crime tenha ocorrido muitas gerações atrás ou aconteça hoje, ele permanece o sintoma de uma disposição que está sempre em toda parte presente. Se, portanto, seria bom possuir alguma imaginação para o mal, pois só o tolo pode desconsiderar permanentemente as condições de sua própria natureza. Na verdade, essa negligência é o melhor meio de torná-lo um instrumento do mal. Inocuidade e ingenuidade são tão pouco úteis quanto seria para um paciente de cólera e aqueles ao seu redor permanecerem inconscientes da contagiosidade da doença. Pelo contrário, levam à projeção do mal não reconhecido no outro. Pior ainda, nossa falta de discernimento nos priva da capacidade de lidar com o mal. Quando aspectos negativos de nós mesmos não são reconhecidos como pertencentes a nós internamente, eles parecem agir contra nós externamente. A maioria das nossas lutas vem de dentro. A projeção ocorre inconscientemente, com certas pessoas agindo como ganchos ou para o que tememos ou rejeitamos em nós mesmos. Nos vemos como inocentes e culpamos o outro. Mas as projeções distorcem a realidade, se elas tecem as ilusões que encobrem o nosso mundo. E o que está sendo tecido é um casulo que, no fim, nos envolverá completamente. As projeções transformam o mundo na réplica do rosto desconhecido de alguém. Em sentido estrito, só se pode falar de projeção quando há uma perturbação, como brigas repetidas, mal-entendidos persistentes ou idealização. Essa perturbação é o próprio sintoma que sinaliza: agora é a hora de refletir. A pergunta-chave passa a ser: por que essa pessoa provoca sentimentos tão fortes em mim? A projeção envolve, inconscientemente, lançar seus conteúdos internos sobre os outros no mundo exterior. A reflexão só é alcançada quando você realmente enxerga em si mesmo aquela qualidade que o irrita ou fascina no outro, permitindo que você a recupere e integre. Ao retirar essas projeções e reconhecer que a verdadeira fonte do conflito está dentro de você,
você se torna consciente da sua cisão interior e o processo de cura pode começar. Este é um dos passos mais essenciais na individuação. Tudo o que podemos nomear, podemos lidar, e isso é absolutamente crucial. Se estivermos conscientes dos nossos pecados, podemos nos esforçar para nos tornarmos mais virtuosos. O encontro com a sombra surge por si só em qualquer trabalho interior profundo. O conflito aberto que ele provoca é inevitável e doloroso. Não podemos forçar uma solução para esse conflito interior, e em vez disso, devemos suportar a tensão pacientemente, com paciência e firmeza, até que, com o tempo, surja uma resolução, embora ela não possa ser prevista. O pecado deve ser carregado conscientemente, para que não nos carregue. Jung escreve: meu pecado tornou-se para mim a minha tarefa mais preciosa. Jamais o deixaria a ninguém para parecer santo aos meus próprios olhos, sempre sabendo o que é bom para os outros. Rejeitar o pecado é rejeitar o nosso irmão, a nossa sombra, o ser imperfeito interior que nos segue e pratica justamente as coisas que somos covardes ou decentes demais para fazer. Negá-lo é negar a nós mesmos, e isso gera conflito interno e inquietação. Quando uma pessoa reclama que está sempre em maus lençóis com as pessoas que ama, e que há cenas terríveis e resistências entre elas, você verá que ela está quase possuída pela raiva. Ela substituiu sua autoidentidade pela outra pessoa. Naturalmente, haverá resistências, pois você não consegue viver para outra pessoa. Isso não é apenas uma violação do princípio da individualidade para essa pessoa, mas também um pecado contra a sua própria individualidade. Esses conflitos são instintos importantes, e você enfrenta resistências e decepções para finalmente se tornar consciente de si mesmo. Se uma pessoa compreender isso, concordará e não se preocupará. Ela sabe que quando ama, logo odiará. Portanto, rirá quando estiver em ascensão e chorará quando estiver em decadência. Ela perceberá o paradoxo da vida, que não pode ser perfeita e nem sempre pode ser uma consigo mesma. É o nosso ideal ser uma só coisa, mas isso é impossível e unilateral. O objetivo não é a perfeição, mas a totalidade. Os pecados que você nega acabam controlando você. O pecado não pode ser vencido apenas pela força de vontade. O verdadeiro arrependimento exige humildade, mas muitos não estão dispostos a abrir mão do orgulho ou se render a um poder superior. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Quando nos apegamos às nossas ilusões de independência, acreditando que podemos nos salvar ou, pior, justificar nossa pecaminosidade, acabamos em desespero. Quando alguém tenta superar o pecado por pura força de vontade, isso não leva à liberdade, mas ao surgimento do orgulho, uma inflação do ego que inevitavelmente causa uma queda. E com cada pecado vencido pela força de vontade, 7 espíritos de autojustiça entram para tomar o seu lugar. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos buscando descanso e não o encontra. Então ele diz: voltarei para a casa que deixei. Ao chegar, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e eles entram e vivem lá. E o estado final dessa pessoa é pior do que o primeiro. O retorno de espíritos ainda piores mostra que, quando fazemos mudanças positivas externamente, sem nenhuma transformação interna, nos tornamos vulneráveis a problemas maiores, sem ter construído uma base sólida interiormente. Precisamos estar em guarda, ficar alertas, vigiar. Permanecer. Despertar espiritualmente significa proteger ativamente a alma por meio de bons pensamentos, boas palavras e boas ações, ao mesmo tempo, permanecendo conscientes de nossas fraquezas e dos perigos que podem ressurgir. Sem essa vigilância, a alma se torna como uma casa vazia, limpa, mas desprotegida e fácil de invadir. Devemos ser como o homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Quando a chuva veio, o riacho transbordou, e os ventos sopraram e bateram contra a casa, ela não caiu, porque seus alicerces estavam na rocha. Quando chegamos ao fundo do poço, só há um caminho a seguir, para cima. A resistência à escuridão é a preparação para a grande luz. Este é o estágio da purificação, conhecido pelos alquimistas como albedo ou branqueamento, o segundo estágio dentro da grande obra. É a purificação das impurezas que oprimem a alma e a prendem na escuridão. Essa libertação é simbolizada pela pomba branca.
A catarse, ou purificação, era central nos ritos de passagem dos antigos cultos de mistérios gregos, como os de Eleusis e as tradições órficas. Os iniciados passavam por uma morte e um renascimento simbólicos, que os ajudavam a vivenciar a autotransformação, a superar o medo da morte e do sofrimento, a obter insights sobre a vida e o cosmos e a preparar a alma para a união mística com os deuses. Mais tarde, Aristóteles utilizou o termo catarse como objetivo de uma peça trágica. Ele via a tragédia como mimese poética, uma imitação da vida não como ela é, mas como poderia ser, que evoca emoções poderosas como piedade e pavor no público. Ao observar as lutas de personagens fictícios, o público é levado a confrontar esses sentimentos dentro de si. Dessa forma, a tragédia exerce uma função terapêutica, permitindo que as pessoas liberem a tensão interior. Dante via o purgatório como um lugar onde as almas passam por catarse, purgando suas imperfeições por meio de um processo chamado contrapasso, onde a punição se ajusta ao pecado. O sofrimento reflete a natureza do pecado, ajudando a alma a confrontá-lo e a cultivar a virtude correspondente. Os orgulhosos são oprimidos por pesadas pedras, os invejosos têm suas pálpebras costuradas para bloquear o olhar ciumento, os irados vagam em uma fumaça ofuscante, simbolizando o efeito ofuscante da raiva, e assim por diante. Isso se alinha ao conceito de enantiodromia de Jung, onde uma unilateralidade. A atitude na consciência eventualmente aciona seu oposto inconsciente para restaurar o equilíbrio psíquico. Os primórdios da psicanálise nada mais foram do que a redescoberta científica de uma velha verdade. Sigmund Freud e Joseph Breuer introduziram a ideia de catarse na psicanálise inicial por meio de seu trabalho conjunto, Estudos sobre a Histeria, definindo-a como o processo de trazer traumas reprimidos à consciência. Ao expressar essas emoções reprimidas, a raiz da neurose, o paciente conseguia liberar a tensão interior e sentir alívio. Freud posteriormente adotou a expressão cura pela fala de um dos pacientes de Breuer, termo que se tornou a base da psicanálise. No cristianismo, a saída do ciclo vicioso do pecado começa com a restauração do nosso relacionamento com Deus por meio da confissão, também conhecida como sacramento da reconciliação, onde admitimos honestamente nossos erros. Embora apenas os pecados mortais sejam exigidos para a confissão dos pecados veniais também é incentivada, pois traz cura e fortalece a alma contra a tentação do pecado mortal. Psicologicamente, é da maior importância permanecer consciente dos próprios pecados, e a confissão mútua impede efetivamente que nos tornemos inconscientes deles. Como disse Cristo, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O próximo passo é o arrependimento, sentir genuína tristeza por nossas transgressões e decidir mudar para melhor. Isso abre caminho para o perdão pela misericórdia de Deus. Depois, ocorre a expiação, ou reparação, que envolve um esforço para reparar o dano causado pelo pecado, muitas vezes por meio de oração, penitência ou atos de amor. Isso restaura o relacionamento rompido e nos traz de volta a união com Deus, levando à redenção, à libertação do pecado e à plena restauração e cura da alma fragmentada. Sob essa luz, pode-se dizer que todo problema psicológico é, no fundo, um problema espiritual. A redenção reside na admissão completa da culpa. Na confissão e durante a missa, repete-se, mea culpa, mea máxima culpa, ó por minha culpa, por minha gravíssima culpa. Esse reconhecimento honesto das próprias faltas intensifica o senso de responsabilidade pessoal, sem evasão ou desculpa. Na tradição católica, a bem-aventurada Virgem Maria é a advogada por excelência de todos os pecadores, pois seu corpo foi preservado da corrupção e assunto ao céu. Nela, a carne é santificada, pois Deus assumiu a carne mortal em seu ventre. Ela intercede por nós, e isto é, ora Deus em nosso favor, ajudando o pecador a enxergar seus pecados e a reconhecer como sua vida foi distorcida. Do arrependimento honesto pelo pecado advém a graça divina. Esta não é apenas uma verdade religiosa, mas também psicológica. Ao longo dessa jornada, confiamos na graça, o dom gratuito e imerecido que Deus nos concede em vários momentos, para nos ajudar a nos afastar do pecado e nos aproximar dele. Onde o pecado é grande, a graça superabundou, Romanos 5:20. Após a redenção, continuamos na santificação, o processo vitalício de crescimento em santidade e de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo.
Esta jornada espiritual nunca se completa completamente nesta vida, mas se aperfeiçoa no céu, onde alcançamos a teosis, ou união perfeita com Deus, e vivenciamos a visão beatífica, o estado supremo de bem-aventurança em que os crentes entrarão ao verem Deus face a face. Para resumir todo o processo, o pecado é o ato de transgressão, que a consciência reconhece, despertando um sentimento de culpa. Por meio da confissão e do arrependimento, recebemos o perdão de Deus. A expiação restaura nosso relacionamento com Ele, levando à redenção, a cura da nossa alma fragmentada. Ao longo desse processo, a graça de Deus nos ajuda a nos afastar do pecado e a crescer espiritualmente, permitindo a santificação, a jornada vitalícia para nos tornarmos santos, culminando na obtenção da teose. Esta é a jornada espiritual cristã, onde a pessoa se move da fragilidade interior para a plenitude e a união com Deus. A verdade de que todos somos pecadores não deve levar à culpa desnecessária, mas à humildade. É uma realidade compartilhada que pode nos aproximar uns dos outros. Este é o primeiro passo para a transformação. Se não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. A confissão visa manter nossos pecados ou conflitos internos conscientes, e essa também é a condição sine qua non do procedimento psicoterapêutico. Portanto, não há nada a perder em consultar um psicólogo e um padre, pois eles se complementam na cura da alma e no fortalecimento do espírito. Assim como um psicólogo ajuda a lidar com os conflitos internos de um paciente, no cristianismo é o Salvador, Cristo, que carrega nossos pecados e nos cura por meio de seu sacrifício, pois só pelas suas feridas fomos sarados. O cristianismo oferece um duplo benefício psicológico. Primeiro, ajuda a manter a consciência do conflito interno, ou seja, o pecado, como a tensão entre tendências opostas. Ao fazê-lo, impede que um sofrimento conhecido seja reprimido e se transforme em um sofrimento desconhecido, o que é muito mais torturante. Em segundo lugar, permite que a pessoa alivie o seu fardo, entregando-o a Deus, a quem todas as soluções são conhecidas. Como disse Cristo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim, surge um vínculo íntimo entre a figura divina e o homem. No entanto, o homem deve ser vinculado pelo amor não apenas a Deus, mas também ao próximo. Jung escreve, os primórdios de todo o tratamento analítico encontram-se em seu protótipo, o confessionário. Assim que o homem foi capaz de conceber a ideia do pecado, recorreu à ocultação psíquica, para usar a linguagem analítica, surgiram as repressões. Tudo o que se esconde é um segredo. Em pequenas doses, esse veneno pode, na verdade, ser um remédio inestimável, até mesmo um preliminar essencial para a diferenciação do indivíduo. Tanto assim que, mesmo em um nível primitivo, o homem sentiu uma necessidade irresistível de inventar segredos, sua posse o salva de se dissolver na inconsciência da mera vida comunitária e, portanto, de um dano psíquico fatal. Como é sabido, os muitos cultos de mistérios antigos, com seus rituais secretos, serviam a esse instinto de diferenciação. Um segredo particular pode estimular o desenvolvimento interior, desde que estejamos conscientes do que ocultamos. Mas, se permanecermos inconscientes dele, o segredo se torna reprimido, oculto até mesmo de nós mesmos. Nesses casos, ele se separa da consciência como um complexo autônomo, vivendo uma vida separada no inconsciente, onde não pode ser corrigido ou influenciado pela mente consciente. Essa desconexão dá origem às neuroses. Todo segredo pessoal carrega consigo um sentimento de culpa, mesmo que não seja moralmente errado. Guardar segredos e conter emoções são delitos psíquicos pelos quais a natureza finalmente nos visita com a doença, isto é, quando fazemos essas coisas em particular. Mas, quando compartilhados com outros, satisfazem a natureza e podem até se tornar virtuosos. Só a contenção pessoal se mostra prejudicial. É como se os humanos tivessem o direito de ver os lados imperfeitos, tolos e culpados uns dos outros, porque são exatamente essas coisas que escondemos para nos proteger. Parece ser um pecado aos olhos da natureza esconder nossas fraquezas tanto quanto ser governado por elas. Nossa consciência exige que paremos de fingir ser perfeitos, e em vez disso, admitamos nossas falhas, não importa o golpe que soframos em nosso orgulho. Até que façamos isso, um muro invisível nos separa da experiência real de sermos plenamente humanos, de sermos um entre outros.
Isso explica o significado extraordinário da confissão genuína, uma verdade provavelmente conhecida nos ritos de iniciação e nos cultos de mistérios do mundo antigo. Dê o que você tem, e então receberá. Jung viu isso como um lema adequado para o primeiro estágio da psicologia analítica, a confissão. É preciso abandonar a resistência e o medo do inconsciente e começar a observar as imagens e os sentimentos que surgem naturalmente de dentro. Ao fazer isso, começamos a redescobrir o que foi reprimido ou esquecido. Jung escreve, por mais doloroso que seja, isso é em si um ganho, pois o que é inferior ou mesmo sem valor me pertence como minha sombra e me dá substância e massa. Como posso ser substancial se não consigo projetar uma sombra? Preciso ter um lado obscuro para ser inteiro, e, ao me tornar consciente da minha sombra, lembro-me mais uma vez de que sou um ser humano como qualquer outro. Se a redescoberta da própria totalidade permanece privada, ela simplesmente a devolve à fonte original da neurose, isolamento e repressão. Mesmo a consciência, se mantida em segredo, oferece apenas uma cura parcial, pois o estado de isolamento permanece intacto. Somente através da confissão é possível conectar-se verdadeiramente com a humanidade e libertar-se do fardo do exílio moral. O objetivo do método catártico é a confissão plena, não apenas o conhecimento dos fatos em sua mente, mas senti-los profundamente e a liberação efetiva das emoções reprimidas. Como se pode facilmente imaginar, o efeito de tal confissão sobre as almas simples é muito grande, e seus resultados curativos são frequentemente surpreendentes. O autoconhecimento tem um efeito curativo e libertador. Confissão, arrependimento e purificação do pecado sempre foram as condições para a salvação. Quando a análise apoia a confissão, ela traz uma espécie de renovação. Os pacientes frequentemente sonham com isso como um banho refrescante ou veem símbolos de renascimento em seus sonhos e visões. Estes revelam que o conhecimento do inconsciente e sua integração significativa à vida renovam nossa vitalidade e rompem padrões destrutivos que levam à confusão e ao sofrimento. No entanto, a confissão deve ser um processo pessoal, não uma questão de permitir que outros o façam sentir-se culpado por algo que você pessoalmente não considera pecado. Jung escreve, o princípio é que você só precisa confessar os pecados que sente como pecados. Se você faz algo que todos os outros podem condenar como pecado, mas que você mesmo sente que não é, então não precisa confessá-lo, pois está fora da questão moral e a Igreja não assume nenhuma autoridade sobre isso. Portanto, os chamados pecados, particularmente aqueles de natureza erótica, em que não se tem qualquer sentimento de pecado, não precisam ser confessados. Isso não quer dizer que devemos cometer deliberadamente todos os tipos de pecados e simplesmente nos convencer de que são aceitáveis. Em vez disso, Jung aponta para uma verdade interior: o sentimento de pecado vem da nossa consciência, que está além do controle consciente. Se uma ação não evoca culpa genuína em nosso íntimo, então ela se enquadra fora do âmbito da moralidade pessoal e não exige confissão. É claro que isso não se aplica à pequena minoria de pessoas sem consciência, como psicopatas ou assassinos implacáveis. Os carpocráticos, uma seita agnóstica cristã primitiva, acreditavam que era preciso cometer pecados para ser redimido, pois sem pecado não há nada do que se redimir. Eles praticavam o antinomianismo, a violação deliberada das leis sociais e morais. Segundo seus ensinamentos, a alma deve experimentar todos os aspectos da vida terrena, incluindo o pecado, para superar completamente o mundo material e ascender ao divino. Para eles, a gnose, salvação através do conhecimento e da experiência, era o caminho para a redenção. Em contraste, os encratitas eram ascetas rigorosos que rejeitavam todas as formas de indulgência. Eles seguiam uma interpretação literal e rigorosa do exemplo de Cristo, enfatizando a pureza e a abnegação. Seu objetivo era resistir ao mundo material corrupto e alcançar a perfeição espiritual por meio da renúncia e da disciplina. É preciso admitir que poucas coisas são mais desconfortáveis do que a confissão completa dos próprios pecados. Ninguém em sã consciência suporia que, após confissão sincera e arrependimento, nunca mais pecará. Na verdade, é impossível viver sem pecar em pensamento, palavra e ação. Não é incomum que alguém que condena obsessivamente o pecado e tenta evitá-lo a todo custo acabe não no reino dos céus, mas no consultório do médico. Devemos evitar o pecado e ocasionalmente podemos, mas, como mostra a experiência, caímos em pecado novamente logo no passo seguinte.
Somente pessoas inconscientes e totalmente acríticas podem imaginar ser possível permanecer em um estado permanente de bondade moral. Mas, como a maioria das pessoas é desprovida de autocrítica, o autoengano permanente é a regra. Uma consciência mais desenvolvida traz à tona o conflito moral latente, ou então aguça os opostos que já são conscientes. Razão suficiente para evitar completamente o autoconhecimento e a psicologia e tratar a psique com desprezo. Tornar-se mais consciente não é uma tarefa fácil, pois revela conflitos internos ocultos ou intensifica aqueles que já conhecemos. Esse desconforto leva alguns a descartar a psique como irreal para escapar do enfrentamento consigo mesmo. De fato, Jung considera a inconsciência o maior pecado, pois bloqueia o autoconhecimento e nos impede de perceber nossa verdadeira natureza, sua eu ou imagem de Deus. Da mesma forma, no hinduísmo e no budismo, o sofrimento surge de avidya, que significa o não ver, não saber ou ignorância. E para Sócrates, a ignorância é o maior mal, e o conhecimento, o maior bem. A máxima fundamental da filosofia é: conhece-te a ti mesmo. Ignorância não é felicidade, é apenas a ilusão de paz. Embora possa proporcionar conforto temporário, a longo prazo pode levar à perda da alma. O que é reprimido no inconsciente não desaparece e espera e retorna com maior força. Outro perigo reside em nossa capacidade de nos desviar do instinto ou da lei natural, o que a teologia chama de pecado. Embora isso permita o crescimento espiritual, tem um custo e a perda da certeza instintiva, substituída pela incerteza. O problema é a consciência se separando do instinto, à medida que a vontade consciente substitui o impulso natural, e nos desconectamos de nossa verdadeira natureza. As grandes decisões da vida humana têm, em geral, muito mais a ver com os instintos e outros fatores inconscientes misteriosos do que com a vontade consciente e a sensatez bem-intencionada. O sapato que serve em uma pessoa aperta a outra, ou não existe uma receita de vida que sirva para todos os casos. Mas por que razão seria necessário que alcançássemos, de um jeito ou de outro, um nível superior de consciência? Jung escreve: esta é verdadeiramente a questão crucial, e não considero a resposta fácil. Em vez de uma resposta real, só posso fazer uma confissão de fé. Acredito que, depois de milhares e milhões de anos, alguém teve que perceber que este mundo maravilhoso de montanhas e oceanos, sóis e luas, galáxias e nebulosas, plantas e animais, existe. De uma colina baixa nas planícies de Ati, na África Oriental, observei certa vez os vastos rebanhos de animais selvagens pastando em silêncio silencioso, como faziam desde tempos imemoriais, tocados apenas pelo sopro de um mundo primitivo. Senti-me então como se fosse o primeiro homem, a primeira criatura, a saber que tudo isso existe. O mundo inteiro ao meu redor ainda estava em seu estado primordial ou não sabia que existia. E então, naquele momento em que tomei conhecimento, o mundo surgiu, ou sem aquele momento, jamais teria existido. Toda a natureza busca esse objetivo e o encontra realizado no homem, mas apenas no homem mais desenvolvido e plenamente consciente. Cada avanço, mesmo menor, neste caminho de realização consciente acrescenta algo ao mundo. Não há consciência sem discriminação de opostos. Este é o princípio paterno, o Logos, que luta eternamente para se libertar do calor e da escuridão primordiais do útero materno, ou em uma palavra, da inconsciência. A curiosidade divina anseia por nascer e não se esquiva do conflito, do sofrimento ou do pecado. A inconsciência é o pecado primordial, o próprio mal, para o Logos. É o ato da consciência que dá ao mundo seu significado e realidade. Antes desse momento, o mundo simplesmente é, mas não se conhece. Através do homem consciente, o universo se torna consciente de sua própria existência. Este indivíduo despertou para os mundos interior e exterior. Somente através de tal pessoa o mundo verdadeiramente existe em seu sentido mais pleno, como algo conhecido, testemunhado e tornado significativo. Quando Adão comeu da árvore do conhecimento, foi expulso do paraíso para um mundo de pecado e morte. Mas aquele momento também marcou o nascimento da verdadeira consciência, ele adquiriu o conhecimento dos dois opostos, o bem e o mal. Sem pecado, não pode haver desenvolvimento da consciência. É por isso que se chama Félix culpa, a feliz falta ou queda. Se os primeiros pais não tivessem pecado, não haveria queda, nem necessidade do milagre ainda maior da redenção.
Sem pecado não há arrependimento, e sem arrependimento não há redenção. Sabemos também que, sem o pecado original, a redenção do mundo jamais poderia ter ocorrido. Mas evitamos assiduamente questionar se, nesse mesmo poder do mal, Deus não teria colocado algum propósito especial que é da maior importância para nós conhecermos. Certos gnósticos viam o Deus Criador como um demiurgo maligno que tornou o homem inconsciente. Um Deus superior enviou seu Filho como a serpente para despertar o homem e trazer a consciência, libertando-o assim do pecado primordial da inconsciência. Isso marca o início da redenção, o início do processo de individuação, razão pela qual a serpente foi por vezes equiparada a Cristo. Em contraste, a perspectiva cristã tradicional parte do ponto de vista da coletividade. O Criador é bom ou a desobediência de Adão e Eva é pecaminosa. Gênesis trata o ato de se tornar consciente como um tabu, como se a aquisição de conhecimento violasse uma fronteira sagrada. Semelhante à serpente gnóstica, Prometeu, que se importava profundamente com os humanos, desafiou os deuses roubando o fogo e dando-o ao homem, ajudando a humanidade a sobreviver, progredir, adquirir conhecimento e, assim, despertar plenamente. Ele também ensinou as artes e as ciências. Por isso, os deuses o puniram eternamente. O desenvolvimento da consciência é o fardo, o sofrimento e a bênção da humanidade. Cada passo em direção a uma consciência maior parece carregar consigo uma espécie de culpa prometeica, algo que antes pertencia ao inconsciente é apreendido e submetido à mente consciente. Aquele que adquire tal conhecimento passa por uma transformação que o distingue dos demais. Sua consciência ultrapassa a norma coletiva, ele alcança uma percepção divina, mas se distancia da humanidade. É justamente esse aumento de consciência que o aliena dos outros, que não fizeram a mesma jornada interior. A dor desse isolamento é a vingança dos deuses, como Prometeu, estamos presos aos penhascos solitários, abandonados por Deus e pelos homens. O autoconhecimento revela, assim, sua natureza paradoxal, é tanto uma dádiva quanto um fardo. Jung escreve, o pior pecado do homem é a inconsciência, mas ela é praticada com a maior piedade até mesmo por aqueles que deveriam servir à humanidade como mestres e exemplos. Quando deixaremos de tomar o homem como garantido dessa maneira bárbara e, com toda a seriedade, buscaremos maneiras e meios de exorcizá-lo, resgatá-lo da possessão e da inconsciência, e fazer disso a tarefa mais vital da civilização. A experiência da transformação interior é infinitamente mais importante do que a reforma política ou social, ambas inúteis nas mãos de aqueles que não estão em harmonia consigo mesmos. Esta é uma verdade que estamos sempre esquecendo, porque nos distraímos com o que acontece ao nosso redor em vez de examinarmos o nosso próprio coração. Todo demagogo explora essa fraqueza, fazendo alarde sobre o estado miserável do mundo, enquanto ignora o fato de que a verdadeira raiz do problema é o próprio homem. O psicoterapeuta não pode simplesmente invocar a lei e dizer, não farás. O homem moderno está cansado de sermões morais sobre pecado e culpa. Sobrecarregado pela consciência pesada, ele quer saber como se reconciliar com sua própria natureza, como amar o inimigo em seu próprio coração e chamar o lobo de irmão. O psicólogo deve ponderar as possibilidades, guiado mais pelo instinto e pela experiência do que pela formação e educação religiosa. Ele reconhece que existe algo como uma félix culpa, pode-se negar a uma pessoa não apenas a felicidade, mas também a culpa necessária para a verdadeira plenitude. A integração só ocorre quando tanto a luz quanto a escuridão dentro de nós são reconhecidas e harmonizadas. Sem a experiência dos opostos, não há experiência da totalidade. Somente aqui, na vida terrena, onde os opostos se chocam, o nível geral de consciência pode ser elevado. Essa parece ser a nossa tarefa metafísica. Quem consegue sofrer dentro de si o mais elevado unido ao mais baixo é curado, santo, íntegro.